Olá, seguimos com as nossas oficinas da série Impressões. Agora iniciamos uma atividade muito criativa. Continuaremos a desenvolver manchas sobre o papel texturizado com cera, mas vamos afinar a nossa relação com a natureza. Vamos recolher folhas de plantas e árvores caídas pelo chão. Assim, vamos criar impressões interessantíssimas. Tenho que citar neste momento o grande Manuel de Barros, quando ele diz: as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes. Vamos lá? Nesta oficina vamos desenvolver muitos trabalhos interessantes em torno da monotipia utilizando folhas secas caídas das árvores. Então, eu fui buscar uma série delas que vou utilizar algumas no trabalho. Então, a técnica é a seguinte: vamos primeiramente texturizar o papel utilizando a cera da vela, passando em traços firmes e fortes para termos essa texturização. Na sequência, eu já preparei um tom de laranja, misturando o amarelo com o vermelho, e vou passar sobre essa pintura, sobre essa prancha, algumas vezes, deixando sempre um pouco do branco do papel, mas o importante é que eu possa ter essas pranchas pelo menos secas para poder imprimir as folhas neste trabalho. Ou seja, já preparei um tom de verde bem escuro para passar sobre as folhas que vão ser impressas. Então, a folha ela deve ser utilizada na sua parte cujas ranhuras estão bem salientes, então que eu diria o verso da folha. Com a tinta quase em pasta, eu vou pintar esse verso da folha de forma bem grosseira e depois disso, com a ajuda de um papel absorvente, eu vou colocar a folha sobre o meu fundo e apertar, quer dizer, vou estar fazendo a impressão dessa folha na minha prancha. Vejam que é necessário, a cada impressão, eu volto com a tinta, passo agora sobre esta folha, cujas ranhuras estão no seu verso, passo grosseiramente no cabinho e agora auxílio sempre do papel, vou imprimir esta folha no meu fundo. Dessa forma, eu posso fazer muitos trabalhos e muitas composições interessantes desse material. E assim por diante, eu vou sempre passando a tinta aonde eu quero que
aconteça a impressão e vou, então, com a ajuda daqui de um papel, apertando a folha e assim vou fazendo essa impressão nesse tom mais esverdeado. A composição muito simples, técnica gostosa de fazer. E a cada monotipia, quer dizer, a cada impressão única, esse desenho da folha, ele é diferente, ele nunca vai ser o mesmo, né? Apesar da matriz, que é a folha, ser igual, nunca será a mesma impressão. Assim, eu tenho aqui as folhas impressas, o branco reservado da cera, mantém o papel, a cor do papel, e eu tenho algumas transparências do verde da folha para o fundo laranja da minha prancha. Seguimos adiante. Para esta nova prancha, a mesma coisa, texturizo o papel com gestos firmes e livres com a cera da vela. Na sequência, faço o fundo e preparei aqui um azul, fazendo o fundo com um pouquinho de água limpa, vou clareando o fundo azul. Um azul bem intenso. Se eu quiser clarear um pouco mais, com água um pouco mais limpa, em alguns momentos faço essa... Vejam que é interessante porque a própria marca da cera, ela me parece muito interessante. Para este fundo azul, eu vou trabalhar com a composição de duas folhas, cujos formatos são diferentes, e faço um primeiro estudo onde eu devo imprimir aqui uma e a outra dessa forma. Lembrando que na hora que eu for imprimir, a imagem vai aparecer ao contrário, certo? Então vamos lá, mesma coisa com a tinta, com esse verde escuro que eu já tenho preparado, eu vou passar no verso da folha, vou pintar no verso da folha grosseiramente, para que eu tenha essa impressão bastante grosseiramente, não há necessidade de caprichar aqui, e vou imprimir a folha nesse sentido. Passo papel sobre a folha para que eu consiga, apertando, para que eu consiga ter uma boa impressão. Então aqui eu tenho a folha impressa no fundo azul. Da mesma forma, esta outra folha, utilizo o mesmo verde, passando grosseiramente sobre ela. Caminho dessa forma. Com o papel, vou apertando
Então, desta forma, eu tenho uma composição bastante interessante, 2 folhas sobre o fundo azul. Agora, novamente volto a texturizar o papel com gestos livres, sem pensar em nada, e vou utilizar um tom de marrom que eu fiz com a mistura do vermelho e do verde para ser o fundo das folhas que eu vou fazer a impressão. Um tom marrom avermelhado para receber então as folhas impressas. Agora, para o fundo marrom, já posicionei as folhas com que eu vou fazer a minha impressão, lembrando sempre que eu passo a tinta do outro lado no seu verso. Então, vamos lá. Primeira impressão vai ser aqui. A tinta, continuo com a mesma tinta, o tom esverdeado. Vocês vão perceber que a cada folha há uma impressão diferente. Posiciono ela no lugar onde eu quero que seja impressa com o papel, passo esfregando com firmeza, mas de forma delicada, para não ocorrer algum acidente onde a folha possa se quebrar. Aqui eu tenho então a impressão da minha primeira folha. Segunda folha, mesma forma, uma tinta. Utilizo a folha nesse sentido. E a terceira folha, vamos lá, de maneira bastante grosseira, eu vou passar mais um lado mais forte do que o outro, vocês estão percebendo, e vou imprimir no centro, dependendo também da força como eu coloco em cima da folha, ela vai me dar uma impressão diferente. Aqui está a impressão dessas 3 folhas sobre o papel. Muito obrigado e espero vocês para o próximo episódio.